Olá, bem-vindo à nossa mensagem de esperança e encorajamento Pão Diário. Hoje eu vou ler o texto de Foster Dixon com o título Plano de Resgate, baseado no texto bíblico de Salmo, capítulo 38, entre os versículos 11 e 22. Alguns voluntários de uma organização de resgate animal encontraram uma ovelha vagando, perdida, com um peso de mais de 34 quilos de lã, emaranhada e imunda. Os resgatadores estimavam que aquela ovelha tivesse se afastado do rebanho e andasse pelas matas há pelo menos 5 anos. A tosa foi desconfortável, mas aliviou o peso sobre o carneiro baraque, que pôde comer e aos poucos tornar-se um animal mais forte e confiante ao conviver com outros animais resgatados e os voluntários. O salmista Davi compreendia a dor de ser sobrecarregado com fardos pesados, sentir-se cansado e perdido, precisar desesperadamente de um resgate. Davi clamou a Deus. Ele havia passado por isolamento, traição e desamparo. De acordo com Salmo 38, entre os versículos 11 e 14. Ainda assim, ele orou com confiança. Pois espero por ti, ó Senhor, responde por mim, Senhor meu Deus. Davi não negou sua aprovação, não minimizou sua turbulência interior ou seu sofrimento físico. Pelo contrário, ele confiou que Deus estaria próximo e o responderia no tempo certo e no momento adequado. Quando carregamos pesados fardos físicos, mentais ou emocionais, Deus continua firme no seu plano de resgate escrito no dia que Ele nos criou. Podemos contar com sua presença ao clamarmos a Ele. Vem depressa me ajudar, ó Senhor, meu Salvador. Querido amigo, Deus já lhe demonstrou sua fidelidade quando você se sentia sobrecarregado? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Olá, bem-vindo à nossa mensagem de esperança e encorajamento Pão Diário. Hoje vou ler o texto de Tom Felton com o título Um Início Humilde, baseado no livro de Miqueias, capítulo 5, entre os versículos 2 e 4. A ponte do Brooklyn foi considerada a 8ª maravilha do mundo, ao ser entregue em 1883. Mas para que a estrutura ficasse estável, foi necessário ligar as 2 torres da ponte por um único fio de arame. Com o tempo, mais fios foram adicionados até formarem 3 cabos imensos. Por fim, a maior ponte suspensa da época passou a ser sustentada por cabos compostos por mais de 5.000 arames galvanizados. O que começou como algo pequeno tornou-se uma parte enorme da ponte do Brooklyn. A vida de Jesus também começou de forma humilde. Num vilarejo, um recém-nascido foi colocado numa manjedoura. O profeta Miqueias profetizara sobre o seu nascimento. Mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila, e, no entanto, um governante de Israel sairá de você em meu favor, de acordo com o livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E também em Mateus, capítulo 2, versículo 6. Um começo simples, mas este pastor e governante veria seu nome e missão ser exaltado em todo o mundo. Jesus nasceu humildemente num lugar pequeno e sua vida na terra terminou quando ele humilhou-se e recebeu a pena de morte, a morte na cruz, de acordo com Filipenses capítulo 2, versículo 8. Mas, com seu imenso sacrifício, ele nos conectou a Deus, concedendo salvação a todos que creem nele. Receba o presente de Deus por meio da fé em Jesus. E se você crê de fato, louve-o humildemente por tudo o que ele tem feito por você. Querido amigo, como responder com humildade ao que Deus realizou em seu coração? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia.
bem-vindo à nossa mensagem de esperança e encorajamento Pão Diário. Hoje eu vou ler o texto de James Banks com o título A Fonte das Bênçãos, baseado em Deuteronômio, capítulo 8, entre os versículos 10 e 18. Em 1919, um imenso tanque de melado rompeu-se em Boston, Estados Unidos, formando uma onda de mais de 7,5 milhões de litros que varreu as ruas da cidade a quase 50 km por hora, levando bondes, prédios, pessoas e animais. O melado é algo inofensivo, mas tornou-se mortal. 21 pessoas morreram e mais de 150 se feriram. Até algo bom como o melado pode tornar-se um problema em pouco tempo. Antes de os israelitas entrarem na terra prometida por Deus, Moisés alertou o povo para serem cuidadosos e não ficar com os louros do bem que haviam recebido. Quando ficarem satisfeitos e forem prósperos, quando tiverem construído belas casas onde morar, e quando seus rebanhos tiverem se tornado numerosos e sua prata e seu ouro tiverem se multiplicado junto com todos os seus bens, tenham cuidado. Não se tornem orgulhosos e não se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Eles não deveriam pensar que tinham riquezas por sua própria força ou capacidades, mas lembrar-se do Senhor, seu Deus, que lhes dá força para serem bem-sucedidos, de acordo com Deuteronômio, capítulo 8, versículos entre 12 e 14, e também entre os versículos 17 e 18. Todas as coisas boas, inclusive saúde e as habilidades necessárias para ganhar a vida, são bênçãos da mão do nosso amoroso Deus. Mesmo quando trabalhamos bastante, é Ele quem nos sustenta. Ao receber as bênçãos dos céus, que louvemos a Deus por sua bondade. Querido amigo, por qual dádiva do Senhor você é grato hoje? Pense nisso. Aqui foi Clarice Fogaça com a mensagem do dia. Olá, que bom que você está aí para acompanhar nossa mensagem de esperança e encorajamento Pão Diário. Hoje eu vou ler o texto de Kim Loader com o título Com o Tanque Vazio, baseado no livro de Isaías capítulo 40, entre os versículos 28 e 31. Eu não aguento mais. Minha amiga me disse chorando enquanto eu explicava o esmagador sentimento de desesperança que encarava sendo enfermeira durante uma crise de saúde global. Sei que Deus me chamou para a enfermagem, mas estou sobrecarregada e emocionalmente esgotada. Vendo que uma nuvem de exaustão estava sobre ela, respondi: sei que você se sente sem chão agora, mas peça a Deus que lhe dê direcionamento e força para perseverar. Naquele momento, ela decidiu buscar intencionalmente a Deus em oração. Algum tempo depois, minha amiga foi revigorada com um senso de propósito. Não apenas ela foi fortalecida para continuar atuando, mas Deus lhe deu a energia para servir a mais pessoas, trabalhando em diferentes hospitais pelo país. Como seguidores de Jesus, podemos sempre buscar ajuda e encorajamento em Deus se nos sentirmos sob um pesado fardo, porque Ele nunca perde as forças nem se cansa, de acordo com Isaías capítulo 40, versículo 28. O profeta afirma que nosso Pai dá força aos cansados e vigor aos fracos. Apesar de Deus ter força inesgotável, Ele sabe que há dias que estamos emocional e fisicamente esgotados. Mas ao buscarmos forças em Deus, ao invés de tentarmos vencer as corridas da vida sozinhos, Ele nos restaurará e renovará, dando-nos firmeza para mantermos a fé. Querido amigo, você já tentou resolver situações pesadas por conta própria? Como você pode buscar o auxílio de Deus? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia.
Olá, que bom que você está aí para acompanhar a nossa mensagem de esperança e encorajamento Pão Diário. Hoje eu vou ler o texto de Dave Brennan com o título 7 Minutos de Terror, baseado no livro de João, capítulo 11, entre os versículos 38 e 43. Quando a sonda Perseverança chegou em Marte em 2021, a equipe técnica passou por 7 minutos de terror. Após a jornada de 470 milhões de quilômetros, os complexos procedimentos de pouso não podiam ser operados da Terra. Os sinais entre os dois planetas demoravam vários minutos, de forma que a NASA não pôde escutar a sonda por um tempo. Perder o contato era terrível para aquela equipe que havia dedicado tanto esforço e recursos na missão. Às vezes, passamos por períodos de medo ao sentirmos que Deus está em silêncio. Oramos, mas sem resposta. Na palavra, vemos algumas orações sendo respondidas logo, de acordo com Daniel capítulo 9, entre os versículos 20 e 23, e outras sem resposta, por muitos anos, conforme 1 Samuel capítulo 1, entre os versículos 10 e 20. Talvez o exemplo mais marcante de uma resposta tardia seja o caso de Lázaro, irmão de Marta e Maria, conforme João capítulo 11, entre os versículos 13 e 44. Suas irmãs certamente sofreram muito porque pediram ajuda a Jesus quando seu irmão adoeceu, mas o Senhor demorou a chegar e o jovem morreu. Porém, após 4 dias, Jesus ressuscitou Lázaro. Esperar por respostas às nossas orações pode ser difícil, mas Deus pode nos consolar e sustentar enquanto aproximamo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso, conforme está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Querido amigo, você tem feito alguma oração que ainda não obteve resposta? De que maneira Deus pode aumentar a sua fé enquanto você espera? Pense nisso. Aqui foi Clarice Fogaça com a mensagem do dia. Olá, que bom que você está aí para acompanhar a nossa mensagem de esperança e encorajamento Pão Diário. Hoje vou ler o texto de Karen Huang com o título Sem Prejuízo, baseado no texto bíblico de Mateus capítulo 13, entre os versículos 44 e 46. Um amigo meu foi a um reencontro da turma do colégio na casa de um ex-colega. Era uma mansão de frente para o mar, onde cabiam 200 pessoas, e meu amigo se sentiu diminuído. Em seguida, ele me disse: eu sou muito feliz pastoreando igrejas rurais há tantos anos, e sei que não deveria, mas não pude evitar de sentir inveja da riqueza material daquele colega. Fiquei pensando como a minha vida poderia ser diferente se eu tivesse optado pelo caminho dos negócios. Mas depois me lembrei de que não precisava invejar nada. Ele sorriu e completou: investi minha vida servindo ao Senhor, e os resultados são eternos. Jamais esquecerei seu olhar tranquilo ao dizer essas palavras. Essa tranquilidade vem da lição das parábolas de Jesus em Mateus 13, entre os versículos 44 e 46. Reconhecer que o reino de Deus é o grande tesouro. Buscar e viver pelo seu reino pode assumir várias formas. Uns são chamados para um ministério de tempo integral, outros para viver o evangelho em um ambiente de trabalho secular. Independentemente de como Deus escolhe nos usar, podemos confiar e obedecer à sua direção. E assim, como as pessoas nas parábolas, saber o valor do tesouro eterno que recebemos. Qualquer bem neste mundo tem valor infinitamente menor do que o que recebemos ao seguir a Deus, de acordo com 1 Pedro, capítulo 1, versículos 4 e 5. Nossa vida colocada nas mãos de Deus pode gerar frutos eternos. Querido amigo, do que você precisa abrir mão para seguir a Deus? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia.
Olá, bem-vindo à nossa mensagem de esperança e encorajamento Pão Diário. Hoje vou ler o texto de James Banks com o título Perdas, Reencontros e Alegria, baseado em Lucas capítulo 15, entre os versículos 1 e 10. Eles me chamam de Senhor dos Anéis, pois já encontrei 167 anéis perdidos. Ao caminhar à beira-mar com a minha esposa, conversamos com um senhor que rastreava a areia com um detector de metais. Às vezes os anéis têm nomes gravados e gosto de ver a cara dos donos quando os devolvo. Eu os anuncio na internet e vejo se há buscas nas listas de achados e perdidos e encontro anéis que foram perdidos há muitos anos. Contei-lhe que também gostava de fazer isso, mas com menos frequência. Ele me respondeu: você só sabe se tentar. Noutro tipo de caça ao tesouro, Jesus foi criticado por se importar com pessoas que estavam distantes de Deus, de acordo com Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2. Ele respondeu com 3 histórias sobre coisas perdidas: uma ovelha, uma moeda e um filho. Ao final da primeira, o dono, ao achar sua ovelha perdida, a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. As 3 histórias são, no fundo, sobre encontrar pessoas perdidas e levá-las a Cristo, e sobre a alegria quando o encontram. Jesus veio buscar e salvar os perdidos, e Ele nos chama a imitá-lo, amando quem retorna a Deus, de acordo com Mateus 28, versículo 19. A alegria de ver pessoas retornando a Ele o aguarda, mas jamais saberemos se não o fizermos. Querido amigo, como você pode auxiliar outras pessoas a conhecer o amor de Jesus hoje? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Olá, que bom que você está aí para acompanhar a nossa mensagem de esperança e encorajamento Pão Diário. Hoje vou ler o texto de Kim Loder com o título Uma Mão Estendida, baseado em Salmo 18, entre os versículos 16 e 19. Uma blogueira escreveu em seu site sobre um momento em que uma tristeza esmagadora começou a invadir seus pensamentos. Ela publicou o seguinte: sem aviso, e na fase mais feliz de minha vida, comecei subitamente a ter ataques de pânico e depressão. Ela tentou lidar com a sua dor de várias formas, mas logo percebeu que ela não tinha forças suficientes para resolver isso sozinha. Eu não queria que ninguém questionasse a minha fé, então fui discreta e orei para que minha depressão fosse embora. Mas Deus quer nos curar, não nos envergonhar ou nos fazer esconder a nossa dor. Ela recebeu a cura no conforto da presença do Senhor, e Ele foi a sua âncora em meio às ondas que ameaçavam esmagá-la. Quando passarmos por momentos difíceis e desesperadores, Deus estará conosco e nos susterá. O rei Davi louvou a Deus por salvá-lo após ele quase ter sido derrotado pelos seus inimigos, dizendo: Deus dos céus estendeu a mão e me resgatou. Tirou-me de águas profundas. Salmo 18, versículo 16. Mesmo em momentos quando o desespero parece nos consumir como fortes ondas no mar, Deus nos ama tanto que Ele se estende a nós, trazendo-nos a um lugar seguro, de paz e segurança. Que olhemos para Ele como nosso refúgio quando nos sentirmos sobrecarregados pelos desafios da vida. Querido amigo, você já se sentiu sobrecarregado pelas provações? Como o Senhor Deus o amparou em meio a situações desafiadoras? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Olá, bem-vindo à nossa mensagem de esperança e encorajamento Pão Diário.
Hoje vou ler o texto de Adam Rose com o título Cheiro de Café, baseado em Efésios capítulo 4. Certa manhã, há muitos anos, eu estava sentado em minha poltrona quando minha filha caçula veio diretamente para mim e pulou no meu colo. Eu a abracei e dei-lhe um beijo na testa, e ela riu satisfeita, mas logo depois franziu a testa, torceu o nariz e olhou acusadoramente para a minha caneca de café. Papai, ela disse solenemente, eu amo e gosto de você, mas não gosto do seu cheiro. Minha filha não sabia disso, mas ela estava falando com graça e sinceridade. Ela não queria me magoar, mas precisou ser franca comigo. Às vezes, precisamos fazer exatamente o mesmo em nossos relacionamentos. Paulo é muito claro sobre como nos relacionamos uns com os outros, especialmente sobre como falar verdades difíceis. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor, de acordo com Efésios capítulo 4, versículo 2. Humildade, gentileza e paciência são as bases de nossos relacionamentos. Cultivar essas qualidades de caráter, como Deus nos orienta, nos ajudará a falar a verdade em amor e a buscar nos comunicarmos para que todas as nossas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não gostamos de ser confrontados nas nossas fraquezas e pontos cegos, mas quando algo cheira mal em nós, Deus pode nos alertar por meio de amigos fiéis com graça, sinceridade, humildade e gentileza. Querido amigo, o que você considera como mais importante ao expor a fraqueza de alguém? Pense nisso. Aqui foi Clarice Fogaça com a mensagem do dia. Olá, bem-vindo à nossa mensagem de esperança e encorajamento Pão Diário. Hoje eu vou ler o texto de Win Cooler com o título Labaredas de Amor, baseado no livro de Cântico dos Cânticos, capítulo 8, entre os versículos 5 e 7. O poeta-pintor e gravurista William Blake viveu 45 anos com sua esposa Catherine. Eles trabalharam lado a lado desde o dia do casamento até a morte dele em 1827. Catherine coloria os rascunhos de William e a dedicação mútua deles resistiu aos anos de pobreza e outros desafios. Mesmo em suas últimas semanas, com a saúde debilitada, Blake continuou trabalhando e seu último desenho foi a face de sua esposa. 4 anos mais tarde, Catherine morreu, segurando nas suas mãos um dos lápis do marido. O amor vibrante dos Blake nos lembra do amor revelado no Cântico dos Cânticos. Além do cântico se aplicar ao casamento, desde o início da igreja ele foi também interpretado como falando do amor irrefreável de Jesus por cada um de seus seguidores. O amor é descrito como forte como a morte, o que é uma metáfora impressionante, já que a morte é a realidade final inescapável de todo o ser humano. Este forte amor arde como fogo, como as labaredas mais intensas. Mas, diferentemente do fogo comum, as muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios podem afogá-lo. Quem de nós não deseja o amor verdadeiro? O cântico nos lembra que onde quer que encontremos amor genuíno, Deus é a sua verdadeira fonte. Em Jesus, cada um de nós pode experimentar um amor profundo e imortal que brilha como intensas labaredas. Querido amigo, você conhece este forte amor? Como o amor de Jesus o encoraja? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia.
que bom que você está aí para acompanhar a nossa mensagem de esperança e encorajamento Pão Diário. Hoje lerei o texto de Tim Gustafson com o título Problema no Coração, baseado no livro de Ezequiel, capítulo 14, entre os versículos 1 e 8. Está vendo, irmão Timóteo? Meu amigo Samuel, um pastor ganês, apontou a lanterna para um objeto entalhado numa cabana de barro e sussurrou: é o ídolo da vila. Toda terça-feira à noite, Samuel viajava pelas matas até aquela vila remota para ensinar a Bíblia. A Bíblia mostra como a idolatria assolava o povo de Judá. Quando os líderes de Jerusalém procuraram o profeta Ezequiel, Deus disse a ele: esses homens levantaram ídolos em seu coração. O Senhor não falava apenas sobre ídolos entalhados em madeira ou pedra, mas alertava-os que a idolatria é um problema do coração. Todos nós lutamos com ela. O professor de ensino bíblico Alistair Begg definiu um ídolo como qualquer coisa além de Deus, que julgamos ser essencial para nossa paz, autoimagem, contentamento ou aceitabilidade. Mesmo algo nobre pode se tornar um ídolo. Quando buscamos nosso valor ou conforto em além do Deus vivo, cometemos idolatria. Arrependam-se e afastem-se de seus ídolos. Parem de cometer pecados detestáveis, diz o Senhor, de acordo com Ezequiel, capítulo 14, versículo 6. Israel não foi capaz de obedecer, mas Deus tinha a solução. Ainda bem. Antecipando a vinda de Cristo e a dádiva do Espírito Santo, ele prometeu: eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. É impossível fazer isto por conta própria. Querido amigo, em situações sob forte pressão, onde você busca por conforto, o que é preciso abandonar? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Olá, que bom que você está aí para acompanhar a nossa mensagem de esperança e encorajamento Pão Diário. Hoje vou ler o texto de Patrícia Rainbow com o título Atrasado Jamais, baseado no texto bíblico de João, capítulo 11, entre os versículos 17 e 27. Ao visitar uma vila no oeste da África, meu pastor chegou pontualmente para o culto das 10 horas, mas encontrou o humilde salão da igreja vazio. Passaram-se 2h30 até que o pastor local chegasse, vindo de uma longa caminhada desde sua casa, acompanhado pelos membros do coral e pelo povo alegre da cidade. Meu pastor percebeu que o culto começou na plenitude do tempo, dizendo que o Espírito nos recebeu ali e que Deus não se atrasa. Ele aprendeu que a cultura ali era diferente e por motivos muito justos. O tempo parece relativo, mas vemos nas Escrituras o tempo perfeito e bem ajustado de Deus. Assim, depois que Lázaro adoeceu e morreu, Jesus ainda demorou 4 dias para chegar, deixando as irmãs do falecido confusas. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, conforme João capítulo 11, versículo 21. Nós também pensamos assim, questionando-o por Deus não se apressar e resolver os nossos problemas. Melhor seria esperarmos por suas respostas confiantes em seu poder. Como o teólogo Howard Thurman escreveu: esperamos, Pai nosso, até que finalmente algo de tua força torne-se nossa força, algo de teu coração, nosso coração, algo de teu perdão, nosso perdão. Esperamos, ó Deus, esperamos. E quando Deus responder, seremos milagrosamente abençoados pelo que, no fim das contas, não foi um atraso. Querido amigo, o que você espera com fé? Que Deus faça em seu favor.
Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Olá, bem-vindo à nossa mensagem de esperança e encorajamento Pão Diário. Hoje lerei o texto de Karen Pimpon com o título Felizes e Saciados, baseado no livro de Isaías 58, entre os versículos 6 e 12. No auge do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, na década de 1960, o Dr. Martin Luther King Jr. foi tragicamente assassinado. Apenas 4 dias depois, porém, sua esposa Coretta Scott King assumiu corajosamente o lugar do seu marido na liderança de uma marcha pacífica de protesto. Coretta tinha profunda paixão pela justiça e foi vitoriosa em muitas causas. Disse Jesus: Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados, de acordo com Mateus capítulo 5, versículo 6. Sabemos que um dia Deus virá, trazendo justiça e corrigindo todo o mal. No entanto, até lá, como Coretta o fez, também temos a oportunidade de promover a justiça de Deus e torná-la real neste mundo. Isaías ilustra com clareza o chamado de Deus para o seu povo: soltar os que foram injustamente presos, libertar os oprimidos, repartir o alimento com os famintos, oferecer abrigo a quem não tem, dar roupas a quem precisa e não se esconder de quem carece de ajuda. Buscando justiça para os oprimidos e marginalizados, demonstramos a presença de Deus em nós. Isaías escreveu que o povo de Deus, quando busca justiça, é como a luz da aurora e traz cura para si e para os outros. Que Deus nos ajude hoje a cultivar a fome e a sede de sua justiça neste mundo. A Bíblia nos diz que, ao buscarmos a justiça de Deus, em sua maneira e poder, seremos satisfeitos. Querido amigo, qual injustiça chama sua atenção? Como você pode praticar o que é justo e correto hoje? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Olá, bem-vindo à nossa mensagem de esperança e encorajamento Pão Diário. Hoje eu vou ler o texto de Glenn Peckiam com o título Do Choro para o Louvor, baseado no livro de Abacuque, capítulo 3, entre os versículos 17 e 19. Mônica orava fervorosamente para que seu filho retornasse a Deus. Ela chorava pelas más escolhas dele e até mesmo o encontrou em outras cidades onde ele escolhera morar. A situação parecia não ter saída. Mas um belo dia isto aconteceu. O filho dela teve um encontro radical com Deus e tornou-se um dos maiores teólogos da igreja. Nós o conhecemos como Agostinho, bispo de Hipona. Até quando, Senhor? O profeta lamentou por Deus não ter punido os que pervertiam a justiça, conforme está escrito em Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Lembre-se das vezes em que nós também já nos voltamos a Deus em desespero, expressando nosso lamento quanto à injustiça, quanto a uma jornada médica com poucas perspectivas positivas, a dificuldades financeiras constantes ou a filhos que se distanciaram de Deus. Deus ouviu cada lamento de Abacuque. Enquanto esperamos com fé, podemos aprender com o exemplo do profeta e trocarmos o nosso lamento por louvor. Mesmo assim, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. Conforme o livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 18. Ele não compreendia os desígnios de Deus, mas confiou nele. A súplica e o louvor são atos de fé, demonstram confiança. Lamentamos como um apelo a Deus, fundamentados em seu caráter. Nós o louvamos alicerçados em quem Ele é.
nosso maravilhoso e onipotente Deus. Um dia, por sua graça, todo lamento se transformará em louvor. Querido amigo, quais os motivos do seu choro hoje? Como transformar o seu lamento em motivo de louvor? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Olá, que bom que você está aí para acompanhar a nossa mensagem de esperança e encorajamento Pão Diário. Hoje eu vou ler o texto de Bill Crowder com o título A Multidão, baseado em Romanos capítulo 9, entre os versículos 1 e 5. A filósofa e autora Hannah Arendt observou: houve pessoas que resistiram aos monarcas mais poderosos, recusando-se a prostrar-se diante deles. Mas poucos resistiram à multidão, solitárias diante do povo mal orientado, encarando desarmadas sua fúria implacável. Sendo alemã de origem judia, Arendt observou de perto no início do século XX o pavor que as pessoas têm de serem rejeitadas pelo grupo. O apóstolo Paulo vivenciou tal rejeição. Ele havia estudado para ser rabino e fariseu, mas sua vida virou de cabeça para baixo quando ele encontrou o Cristo ressurreto. Paulo estava a caminho de Damasco para perseguir aqueles que criam em Cristo, de acordo com o livro de Atos, capítulo 9. Após sua conversão, Paulo foi rejeitado pelo seu próprio povo. Na carta de 2 Coríntios, o apóstolo comenta sobre alguns dos sofrimentos que eles lhe causaram, como espancamentos e prisões. Ao invés de reagir com raiva ou amargura, Paulo desejava que os seus também conhecessem a Jesus. Ele escreveu: meu coração está cheio de amargura, tristeza e angústia sem fim por meu povo, meus irmãos judeus. Eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se isso pudesse salvá-los, conforme Romanos capítulo 9, entre os versículos 2 e 3. Que nós, que já fomos aceitos na família de Deus, possamos convidar até os nossos adversários para conhecerem o Senhor. Querido amigo, como você reage quando é excluído? Por que é tão difícil lidar com a rejeição? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Olá, bem-vindo à nossa mensagem de esperança e encorajamento Pão Diário. Hoje eu vou ler o texto de Amy Butcher Pye com o título Saindo da Cova dos Leões, baseado no livro de Daniel capítulo 6, entre os versículos 10 e 23. Quando Tahir e Dúnia se tornaram cristãos, sabiam que poderiam ser perseguidos em seu país natal. De fato, um dia, Tahir foi vendado, algemado, preso e acusado de apostasia. Antes de ser julgado, ele e sua esposa comprometeram-se um com o outro a não trair Jesus. O que aconteceu no julgamento foi impressionante. O juiz disse: não sei porquê, mas quero livrá-lo da boca do leão e da baleia. Foi assim que Tahir teve a certeza de que Deus estava agindo. Haveria outro motivo para o juiz mencionar duas passagens da Bíblia, Jonas 2 e Daniel 6. Tahir foi libertado e sua família exilou-se em outro país. A libertação dele lembra a história de Daniel, um administrador capaz que estava prestes a ser promovido, deixando os seus colegas com inveja, de acordo com Daniel capítulo 6, entre os versículos 3 e 5. Tentando prejudicá-lo, eles convenceram o rei Dário a proibir que se fizessem orações a qualquer um que não fosse ele próprio. Daniel ignorou essa lei. O rei não teve escolha, a não ser lançá-lo aos leões. Mas Deus livrou Daniel da morte. Assim como salvou Tahir,
com sua surpreendente libertação. Muitos cristãos sofrem e até mesmo são mortos por seguirem a Jesus. Quando enfrentarmos perseguição, que a nossa fé se aprofunde ao compreendermos que os caminhos de Deus vão além da nossa imaginação. Saiba que Ele está com você em qualquer batalha que enfrentar. Querido amigo, de que maneira você pode confiar no poder ilimitado de Deus? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Olá, bem-vindo à nossa mensagem de esperança e encorajamento Pão Diário. Hoje eu vou ler o texto de Glenn Peckham com o título Deus Redentor, baseado no texto bíblico de Isaías capítulo 43, entre os versículos 1 e 7. Enquanto eu pregava no púlpito, uma artista pintava um lindo quadro à frente de todos no salão. De repente, fiz um longo traço escuro bem no meio da pintura dela. A congregação ficou horrorizada. A artista simplesmente me observou, desfigurando a sua criação. Pegou outro pincel e transformou lindamente a pintura destruída numa bela obra de arte. Uma restauração assim nos lembra do que Deus pode fazer mesmo quando bagunçamos nossa vida. O profeta Isaías repreendeu o povo de Israel por sua cegueira e surdez espiritual, de acordo com Isaías 42, entre os versículos 18 e 19. Mas depois lhes deu esperança na libertação e redenção de Deus. Não tema, pois eu o resgatei. O Senhor pode fazer o mesmo por nós, mesmo após pecarmos, se confessamos e voltamo-nos a Deus, Ele nos perdoa e restaura. Não podemos criar beleza a partir do caos, mas Jesus pode. A boa notícia do Evangelho é que Ele nos redimiu por seu sangue. A Bíblia nos garante que no final, Cristo enxugará dos olhos toda lágrima, redimirá o nosso passado e fará novas todas as coisas. De acordo com Apocalipse capítulo 21, entre os versículos 4 e 5. Temos uma visão limitada da nossa história, mas Deus, que nos conhece pelo nome, tornará a nossa vida mais bela do que jamais poderíamos imaginar. Se você foi redimido pela fé em Jesus, a sua história é como aquele quadro e terá um glorioso final. Querido amigo, como Deus proveu a sua restauração e redenção. Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Olá, bem-vindo à nossa mensagem de esperança e encorajamento Pão Diário. Hoje eu vou ler o texto de Jennifer Schultz com o título O Jesus Certo, baseado em 2 Coríntios capítulo 11, entre os versículos 1 e 4 e também entre os versículos 12 e 15. O burburinho deu lugar a um silêncio tranquilo e o líder do grupo do livro começou a resumir o enredo da obra que o grupo discutiria. Minha amiga Joana ouvia com atenção, mas não reconheceu nenhum ponto da história. Finalmente, ela percebeu que havia lido outro livro, com o título parecido. Apesar de ter gostado bastante do livro errado, ela não pôde juntar-se aos colegas na conversa sobre o livro certo. O apóstolo Paulo não queria que os cristãos de Corinto acreditassem em um Jesus errado. Ele os alertou quanto aos falsos mestres que haviam se infiltrado na igreja e que apresentavam um outro Jesus, uma mentira que vários tinham aceitado, de acordo com 2 Coríntios capítulo 11, entre os versículos 3 e 4.
Paulo expôs a heresia destes mestres mentirosos. Ele já havia apresentado a verdade sobre Jesus, segundo as Escrituras, na sua outra carta a essa igreja. Jesus foi o Messias que morreu por nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia, apareceu aos 12 e, finalmente, ao próprio Paulo, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, entre os versículos 3 e 8. Jesus veio à terra por uma virgem chamada Maria e foi chamado Emanuel, Deus conosco, para afirmar sua natureza divina, de acordo com Mateus capítulo 1, entre os versículos 20 e 23. Este é o Jesus que você conhece? Compreender e aceitar a verdade escrita na Bíblia sobre ele nos assegura de estarmos no caminho espiritual que leva ao céu. Querido amigo, você ainda precisa compreender algo para ter a certeza do que a Bíblia diz sobre ele? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Olá, que bom que você está aí para acompanhar a nossa mensagem de esperança e encorajamento Pão Diário. Hoje vou ler o texto de Foster Dixon com o título Mais que Vencedores, baseado no livro de Romanos capítulo 8, entre os versículos 31 e 39. Quando meu esposo treinava um time infantil, ele recompensava os meninos, elogiando sua melhora ao longo do ano e fazendo uma festa ao final do campeonato. No dia do evento, um dos jogadores mais novos, Danilo, perguntou-me: "Nós não perdemos o jogo hoje?" "Sim, mas estamos orgulhosos por vocês terem feito o seu melhor." Eu respondi: "Sim, mas nós perdemos." "Por que eu me sinto um campeão?" Eu sorri e disse: "Porque você é um vencedor." Danilo pensava que perder um jogo indicava que ele era um fracasso, mesmo tendo feito o seu melhor. Como seguidores de Jesus, nossas batalhas não se restringem aos esportes, mas muitas vezes vemos uma temporada difícil da vida como se não tivéssemos valor. O apóstolo Paulo falou sobre como nossos sofrimentos presentes se relacionam à nossa glória futura como filhos de Deus. Tendo entregado a si mesmo por nós, Jesus continua agindo em nosso favor durante nossa batalha constante com o pecado, transformando-nos à sua imagem, de acordo com Romanos capítulo 8, entre os versículos 31 e 34. Embora todos nós enfrentemos dificuldades e perseguições, o amor inabalável de Deus nos ajuda a perseverar. Como seus filhos, podemos estar propensos a permitir que as batalhas determinem o nosso valor, mas nossa vitória final já está garantida. Podemos tropeçar ao longo do caminho, mas sempre seremos mais que vencedores. Querido amigo, quando a sua confiança no amor de Deus o ajudou a prosseguir, pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Olá, bem-vindo à nossa mensagem de esperança e encorajamento Pão Diário. Hoje eu vou ler o texto de Kenneth Peterson com o título Quem és tu, Senhor? Baseado no livro de Atos, capítulo 9, entre os versículos 1 e 9. Luiz já havia sido preso quando adolescente por vender crack, mas agora ele estava encarcerado para sempre por tentativa de homicídio. Deus falou com ele em meio à sua culpa e o jovem Luiz lembrou-se de quando era pequeno e sua mãe o levava fielmente à igreja. Ele sentiu Deus insistindo à porta de seu coração e, por fim, arrependeu-se de seus pecados e aceitou Jesus. Em Atos, lemos sobre um judeu zeloso chamado Saulo, também chamado de Paulo.
Ele havia perseguido violentamente os seguidores de Jesus, carregando uma fúria assassina no coração, de acordo com Atos capítulo 9, versículo 1. Tudo indica que ele era como um líder de gangue, tendo feito parte da multidão que executou Estevão. Mas Deus falou com Saulo em meio à sua culpa. No caminho para a cidade de Damasco, ele foi cegado por um clarão. E Jesus lhe perguntou: "Por que você me persegue?" Saulo perguntou: "Quem és tu, Senhor?" E assim começou sua nova vida. Ele aceitou Jesus. Luiz foi preso, mas acabou recebendo liberdade condicional. Desde então, ele serve a Deus nas capelanias carcerárias dos Estados Unidos e em países da América Central. Deus é especialista em resgatar os piores de nós. Ele toca nosso coração e fala conosco, mesmo se nossa vida está inundada pela culpa. Talvez essa seja a hora de nos arrependermos de nossos pecados e nos entregarmos a Jesus. Querido amigo, Deus já lhe chamou para retornar para perto dele? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Olá, que bom que você está aí para acompanhar a nossa mensagem de esperança e encorajamento Pão Diário. Hoje vou ler o texto de Sheridan Voice com o título Feitos para a Aventura, baseado no texto bíblico de Gênesis capítulo 1, entre os versículos 21 e 28. Descobri recentemente algo incrível. Perto de minha casa, um vizinho construiu um parquinho infantil secreto. Lá há uma escada de gravetos que leva até uma torre, balanços feitos de grandes carretéis pendurados nos galhos e até mesmo uma ponte suspensa entre as árvores. Alguém transformou um pouco de corda e de madeira numa aventura muito criativa. O físico suíço Paul Tournier acreditava que nós também temos inclinação às façanhas porque fomos feitos à imagem de Deus, de acordo com Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Deus aventurou-se a criar um universo, arriscou-se a criar pessoas livres para escolher o bem ou o mal, e chamou-nos a sermos férteis e a nos multiplicar, enchendo e governando a terra. Nós também tendemos a ser criativos, assumir riscos e inventar coisas novas ao frutificar e governar este mundo de forma útil. Essas façanhas podem ser grandes ou pequenas. São melhores quando beneficiam os outros. Aposto que os construtores do parquinho perto da minha casa ficariam muito satisfeitos em saber que as pessoas o descobriram e se divertem nele. Seja ao compor músicas, explorar novas formas de evangelismo ou reavivar um casamento morno, qualquer forma de aventura nos mantém vivos. Qual nova tarefa ou projeto requer a sua atenção agora? Talvez Deus o esteja conduzindo a uma nova aventura. Querido amigo, como os atos divinos relatados nas Escrituras o inspiram a ser mais criativo? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Olá, bem-vindo à nossa mensagem de esperança e encorajamento Pão Diário. Hoje vou ler o texto de Kirsten Holmberg com o título Um Abrigo Aconchegante, baseado no livro de João capítulo 14, entre os versículos 1 e 4. As andorinhas do barranco são pequenas aves que cavam seus ninhos em margens de rios. A modificação nas paisagens naturais tem reduzido seu habitat. E a cada ano estes pássaros têm mais dificuldades para construir seus ninhos quando regressam da migração de inverno. Alguns ativistas construíram um enorme banco de areia artificial para que eles pudessem fazer
seus ninhos e, com o apoio de uma empresa especializada em esculturas feitas na areia, eles moldaram espaços na areia para onde as andorinhas pudessem se abrigar por muitos anos. Este adorável ato de compaixão ilustra com clareza as palavras de Jesus aos seus discípulos. Após dizer que iria para o Pai e que os discípulos ainda não poderiam ir com ele por um tempo, ele lhes garantiu que iria lhes preparar lugar no céu, de acordo com João capítulo 13, versículo 36 e também capítulo 14 e versículo 2. Apesar de estarem naturalmente tristes, já que Jesus partiria e eles não poderiam segui-lo, ele os encorajou a ver esta jornada santa como parte de sua preparação para recebê-los no céu e também a nós. Sem a obra sacrificial de Jesus na cruz, não poderíamos entrar nas muitas moradas da casa do Pai. Por Jesus ter ido antes preparar tudo, podemos ter a confiança de que retornará e levará os que confiam em seu sacrifício para estarem com Ele. No céu, viveremos com Ele em eterna felicidade. Querido amigo, você já se sentiu deslocado nesta vida? O que você mais anseia quanto ao céu? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Olá, querido amigo, bem-vindo à nossa mensagem de esperança e encorajamento Pão Diário. Hoje vou ler o texto de Tara Patton com o título Uma Nova Visão, baseado no livro de Isaías 43, entre os versículos 18 e 21. Cheguei à igreja usando meus óculos novos. Sentei-me e vi uma amiga do outro lado do salão. Acenei para ela e reparei como ela parecia estar mais próxima, mais nítida. Parecia que eu poderia tocá-la se esticasse o braço, mesmo ela estando a vários metros de distância. Quando conversamos depois do culto, percebi que ela estivera no mesmo lugar de sempre. Era eu que estava usando óculos no grau correto, de forma que conseguia enxergá-la melhor. Deus, ao falar por meio do profeta Isaías, sabia que os israelitas no cativeiro babilônico também precisavam de uma correção de grau, uma nova visão. Ele disse: "Pois estou prestes a realizar algo novo. Abrirei um caminho no meio do deserto", conforme Isaías 43, versículo 19. Essa nova mensagem de esperança lembrava ao povo que eles haviam sido criados e redimidos por Deus, que estaria com eles. Deus encorajou o povo dizendo: "Você é meu." Seja o que for que você esteja passando, o Espírito Santo pode dar-lhe uma perspectiva melhor para que o velho fique para trás e você busque por algo novo. Veja o que Deus faz florescer para você por amá-lo. Você enxerga o que Ele está fazendo em meio à sua dor e escravidão? Vamos usar os nossos novos óculos espirituais para ver o novo que Deus está fazendo, até mesmo em nossos momentos em meio aos desertos. Querido amigo, como você pode ajustar a sua visão olhando para o que Deus fará e não para o passado? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia.